confuso, né? Muita informação na tela. Essa é a situação que os professores estão tendo que enfrentar em suas aulas remotas, de disputa pela atenção dos alunos em meio a muitas outras informações. Por isso, eu tenho trazido várias atividades feitas no PowerPoint, que eu acredito ser uma boa forma de se capturar um pouco mais a atenção dos alunos, graças ao dinamismo que nós conseguimos acrescentar à nossa aula, uma vez que é possível incorporar vídeos, imagens, movimentações de imagens. Nós podemos utilizar, fazer links com outros programas, inclusive com telas na internet, e fazer essa variação de estímulos durante a nossa aula. Meu nome é Nelly, eu sou professora de matemática e química e tenho pós-graduação em informática em educação. Eu não tenho formação em informática. Eu me dedico a estudar os aspectos pedagógicos de utilização da informática na sala de aula. Eu já tinha postado alguns vídeos sobre a possibilidade de se fazerem jogos e apresentações interativas utilizando o PowerPoint, e agora eu trouxe uma atividade fazendo uma sugestão do gênero textual História em Quadrinhos. Vamos lá? As histórias em quadrinhos, elas estão presentes em nossa vida. Na educação, nós podemos utilizar a história, o enredo da história em quadrinhos, para falar sobre uma data ou evento histórico, para explicar ou introduzir o conceito de uma disciplina que possa ser ilustrado. Faz parte desse gênero textual também a apresentação de personagens. Esse personagem pode ser somente um narrador ou incluir no PowerPoint animações feitas em outros programas para poder melhorar esse dinamismo. E nós temos também alguns elementos que são próprios da história em quadrinhos, como, por exemplo, os balões de diálogo. As imagens nós podemos utilizar e o PowerPoint nos oferece a possibilidade de inserção também de sons nessa apresentação. Como professores, nós não podemos perder de vista qual é a nossa intenção pedagógica. Por que nós estamos utilizando essa estratégia? As variações de linguagem também, como esse é um gênero textual mais informal, digamos assim, é possível você inserir variações de linguagem como gírias, como regionalismos, e mesmo você utilizar jargões técnicos para dentro desses diálogos da história em quadrinhos. Os recursos de linguagem, que são, por exemplo, as onomatopeias, no caso do PowerPoint, elas podem ser associadas ou substituídas pelos sons. Outra coisa que é própria desse gênero textual é o significado dos balões. Nós temos balões com formatos próprios para expressar pensamento, uma fala, a fala em forma de cochicho, grito. Também nós temos os balões de ideias e alguns balões para expressar sentimentos. No texto que eu utilizei para preparar essa apresentação, vocês vão encontrar outros tipos de balões, que seriam o balão apêndice, o balão intercalado, o balão trêmulo e o balão mudo. É muito interessante que vocês leiam esse texto e vejam quais são as possibilidades de utilização das histórias em quadrinhos na sua turma, na sua disciplina. Depois que você selecionou os elementos que vão compor a sua história em quadrinhos, é preciso organizar o texto básico, que deve ser um texto curto,
Se houverem diálogos, esses diálogos também precisam ser curtos. Os elementos visuais, eles também precisam ser mais enxutos, né, para não poluir muito o visual. E as sons, que é uma contribuição do PowerPoint para a sua história em quadrinhos. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo, a história da geometria, que pode ser utilizada para introduzir o tema dos seus alunos. E aí está a principal vantagem que eu vejo da utilização do PowerPoint. Porque quando você usa, por exemplo, a história em quadrinhos em um editor de texto, ou mesmo uma imagem em que aparece a história em quadrinhos, quando você começa a falar, quando você começa a explicar, o aluno já chegou, ele já leu toda a história, ele já viu, já chegou no final. Enquanto que se eu utilizo o PowerPoint, eu posso explorar cada um dos elementos e apresentar cada um desses elementos na medida em que eu tiver planejado o desenvolvimento da minha sala de aula. Então, dependendo do meu público, dependendo do meu assunto, eu vou fazendo a exploração quadro a quadro e apresentando quadro a quadro, e assim eu consigo capturar melhor e por um pouco mais de tempo a atenção dos nossos alunos, que tem sido a nossa principal dificuldade, tanto na sala de aula presencial, quanto agora, mais ainda, na sala de aula virtual. Então, essas são as fontes de onde eu retirei as informações dessa apresentação. É muito interessante que vocês leiam o último texto que fala do uso das histórias em quadrinhos na sala de aula. Então, essa é mais uma sugestão que eu deixo aqui para vocês. Se vocês gostaram, então clica, curte, manda mensagem, manda o seu comentário, me digam como é que eu posso ajudar, ok? Obrigada.